mais um e diz 5 até 7, acreditamos também que ele deveria estar esperando que Jesus falasse: Pedro, excelente, você foi bem generoso em dizer até 7. Mas o Evangelho, ele liga duas coisas aqui muito importantes. Ele liga duas coisas que jamais devem se separar: o perdão vertical, que é o perdão de Deus para as nossas vidas, e o perdão horizontal, o perdão que nós oferecemos a nossos irmãos. E Jesus vai mostrar para nós que não existe o até quando. Existe o perdão que nós recebemos, e esse perdão, ele precisa gerar em nós, quando nós entendemos isso, algo maior, que será para nós talvez muito difícil, mas é o perdão que nós vamos dar. E eu tenho 3 aqui propostas para nossas vidas, de trazer o padrão do perdão, que Jesus explica aqui, o perdão que nós recebemos de Deus e o perdão que nós daremos. No versículo 22, ele diz: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aqui logo no 23, Jesus traz a parábola do servo incompassivo, né? Na minha Bíblia está também a parábola do credor incompassivo. Esse incompassivo descreve alguém que não tem compaixão alguma. Ele é desumano, ele pode dizer que ele também é impiedoso. E ele diz: não te digo até 7. Jesus ele cancela uma conta, pois quando Jesus fala até 70 vezes 7, ele não está falando sobre uma conta de multiplicar que desse o número de vezes 490 vezes, né? Jesus aqui ele traz uma alusão ao texto de Gênesis 4:24, onde o homem multiplicava ali no texto a vingança, Cristo aqui multiplica a misericórdia. E a conclusão no versículo 22, a gente vai ver o padrão do reino é o perdão infinito. Essa conta de 490 ela não existe. Jesus aqui quebra essa conta, né? E ele nos mostra que o padrão precisa ser infinito. Não importa aqui o que Jesus quer mostrar, que não importa o tamanho do prejuízo que nós tivemos, a dor que sentimos, o sofrimento, o padrão que ele quer para nós agora, que ele estabelece, é o padrão do infinito, que nós não podemos mensurar aqui, ou melhor, nós não podemos calcular quantas vezes nós temos que perdoar. E agora a nossa próxima proposta é sobre o perdão que nós recebemos. Qual foi esse perdão? Versículo 23: por isso o reino dos céus é semelhante ao rei, aí ele já traz a parábola, aonde alguém lhe devia algum valor. O 24 ele diz sobre que valor é esse? Ele lhe devia 10.000 talentos. No 27 já mostra a compaixão desse rei, que perdoou a dívida daquele homem. O versículo 24, ele fala da dívida. Que dívida? A dívida daquele homem era de 10.000 talentos. E no cálculo aqui que nós fizemos, equivale a mais ou menos 200.000 anos de salário. É uma dívida impossível daquele homem pagar para o rei. O 26 ele diz: tem paciência comigo. O versículo 26 ele diz assim: então aquele servo, prostrando-se, reverencia o rei e diz: Senhor, seja generoso, tenha paciência comigo, e em tudo te pagarei. Ele fala para o rei. Um texto paralelo que eu trago para a gente refletir também é Efésios 2, 8 e 9, que diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. O versículo 27 ele diz: quando o rei perdoa ele, nós vemos aqui a graça daquele rei, pois a dívida era justa, ele devia mesmo.
o rei sabia muito bem o valor daquela dívida, não seria de maneira nenhuma injusto o rei prendê-lo, tomar todos os seus bens, não seria, mas o rei é comovido de muita graça e de misericórdia, e ele perdoa a dívida. E qual foi o perdão que ele deu, né? Agora vamos entender qual o perdão que nós temos que dar. O versículo 28 diz que o conservo daquele servo que tinha sido perdoado, ele diz que ele devia 100 denários. O versículo 30 mostra que o rei lançou o servo que não perdoou na prisão, pois da mesma maneira que ele se prostrou, já acabou o tempo? Não. Da mesma maneira que ele se prostrou pedindo perdão, o seu conservo também se prostra, está aqui no versículo 29, ele diz: então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogou-lhe dizendo para que ele fosse generoso, e ele havia acabado de ser perdoado, né? Nós entendemos assim pelo texto, e ele não age da mesma maneira com o seu conservo, e não perdoa e o coloca em prisão. Então mostra que ele não teve compaixão alguma, e ele havia acabado de ser perdoado. Em Efésios 2, 8 e 9 diz, perdão. Então no 28 diz, a dívida dele de 100 denários não era sequer próxima da dívida que o outro servo devia ao rei, né? E a ofensa de um irmão, ela nunca ela pode ser maior do que a nossa ofensa contra Deus. Às vezes, até, talvez não por pensamento, nós nos achamos até superior a Deus. Nós falhamos tanto diante do Senhor todos os dias, a todo tempo, e o Senhor tem nos visto fazer isso. Falhamos no passado, falhamos hoje, e ainda assim pedimos perdão e o Senhor nos perdoa. Alguém me perguntou se, por um acaso, se minha esposa me traísse, o que eu faria? Aí eu disse que perdoaria. Ele falou, mas tu perdoaria ela e ficaria com ela? A gente até brincou aqui na sala sobre isso, nossa irmãzinha Patrícia. Aí eu respondi que sim. E a resposta que eu dei para essa pessoa foi: nós pedimos perdão ao Senhor, imaginemos que Ele agisse como nós. Ele nos perdoasse, mas não fizesse nenhum tipo de relacionamento conosco. Como é que seria para nossas vidas? Então, o padrão que o Senhor quer é o padrão do perdão, que ainda assim traz relacionamento. Qual o relacionamento, irmãos? Se ele é nosso amigo, permaneça nosso amigo. Se ele é nosso esposo ou esposa, que permaneça nosso esposo. Se foi o nosso irmão que nos perdoou, que nos ofendeu, o nosso perdão tem que ser de maneira tal, assim como Deus nos perdoa, que Ele continua nos relacionando conosco. E... muito rapidinho. Deixa eu pular aqui, irmãos, não vai dar em tempo. Então, trazendo para os nossos dias, quem é o nosso amigo, o nosso familiar, nosso irmão, aquele que nos ofendeu, que já passou de 7 vezes? Quem é esse? Né? No momento que nós estamos aqui entendendo o perdão que nós recebemos, ele tem que ser o mesmo perdão que nós damos. É importante a gente mentalizar aqui, a gente ficar pensando quem foi essa pessoa que talvez nos ofendeu lá no passado. Pode ter sido o nosso pai, a nossa mãe. E para sintetizar tudo isso, eu trouxe mais um texto, é Colossenses 3,13, que diz: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E para nós concluirmos, agora que nós já entendemos um pouco mais sobre o perdão que nós recebemos, eu acredito que nós entendemos isso, é que ele não é o perdão que a sociedade traz para nós, que ela diz que nós devemos perdoar
e talvez seria um perdão da boca para fora, algo que a gente fala, não, tudo bem, eu te perdoo, mas a gente não quer nem mais assunto com aquela pessoa, a gente não quer nem ver pintado, né? A gente fala muito isso. Não, eu perdoo, mas ele fica para lá, que eu vou ficar aqui. Não é esse perdão que o Senhor quer para nós. O perdão é o perdão que Jesus nos ensina nessa parábola, que devemos perdoar sem esperar nada em troca. Tem que ser um perdão ilimitado, um perdão abundante, contínuo e sem restrições. Não devemos deixar nenhum tipo de restrições quando nós perdoamos de todo o coração. Se não perdoamos os nossos devedores, assim como a oração que Jesus nos ensinou, como nós possamos esperar que Deus nos perdoe? Porque falhar, nós falharemos todos os dias. E o perdão, para que a gente entenda, ele é uma atitude, ele é uma ação. Não vai ser algo que, se nós não buscarmos, se nós não dermos o primeiro passo, ele não vai acontecer. Se ficar só na nossa cabeça ou no nosso falar, né, que às vezes eu posso chegar para o Andrezinho e falar, André, tu está perdoado, mas é só da minha boca, isso não pode ter. Precisa ser uma ação, eu preciso buscar aquele meu irmão que pode ter me feito alguma coisa ou que eu fiz para ele e buscar o relacionamento com esse irmão para que aquilo saia do meu coração e do dele. Não pode haver mais nenhum resquício de mágoa no nosso coração. E essa ação deve ser praticada com a mesma generosidade ao qual Deus nos perdoou. E o último texto que eu quero deixar aqui para os irmãos é Isaías 43, 25, que diz, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões e não me lembro mais. Irmãos, quando nós perdoamos de verdade, nós não vamos lembrar mais daquilo que aquela pessoa falou conosco. Nós temos que pedir ao Senhor que Ele tire isso do nosso coração, aqui como diz Isaías, que a gente não se lembre mais. Tá bom, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe. E eu agradeço a minha oportunidade.